Olá, sejam bem-vindos à aula de número 6 do nosso mini treinamento de desenvolvimento de dashboard. Na aula anterior, a gente havia começado a fazer os gráficos de cartões e eu tinha feito com vocês esses três e deixei como tarefa de casa os outros dois cartões, que é o de tipo de acidente, tipo o típico e o de percurso. Vocês podem ver aqui que eu fiz, mas eu dei uma pequena variação, né? Fiz uma pequena variação desses cartões que a gente tinha feito anteriormente. Esse tipo de visual aqui eu consigo utilizando o Figma ou o PowerPoint. No meu caso aqui eu utilizei o PowerPoint para fazer. Eu não vou entrar em detalhes desse desenvolvimento aqui de cartão, porque não é também o objetivo dessa aula, não é o objetivo desse mini curso. Se você quiser saber mais sobre isso, mais sobre esse desenvolvimento, eu tenho um curso completo de desenvolvimento de dashboard, e lá, inclusive, eu disponibilizo para vocês inteiramente gratuito 14 dos maiores dashboards, dos dashboards que eu mais vendi, ou que eu mais comercializei até hoje. Eu tenho lá 14, então é um combo bem legal, bem interessante, tudo desbloqueado, que você pode usar da forma que você quiser. Finalizamos agora os cartões, e na aula de hoje, a gente vai falar das imagens, ok? Nós temos aqui restam agora somente dois visuais para a gente finalizar e começar a distribuição do nosso dashboard lá na tela. Falta o de gênero e o de região do corpo. Aqui no gênero eu coloquei imagens, mas eu decidi mudar. Eu vou utilizar um gráfico de rosca. Rosca com imagem, ou rosca com ícone. Então a gente vai fazer agora esse cara aqui, ó. Vou fazer esse gráfico aqui da região do corpo mais atingida. Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, é procurar a imagem. E isso é muito, muito importante. Então, eu sugiro que você leve um bom tempo, que você procure boas imagens. Existem vários e vários locais que você pode procurar imagens. Eu utilizo ou o Pexels, que é um banco de imagens gratuito, ou mesmo o Google. Mas no Google você tem que ter um certo cuidado. Eu não vou entrar aqui nos detalhes também de quais são os outros locais ou quais são os outros sites onde você pode encontrar esse tipo de imagem. Lá no meu treinamento também eu tenho toda essa informação. Então a gente vai procurar aqui no Google mesmo. E que tipo de imagem que a gente vai procurar para região do corpo atingida? É só a gente vir aqui na tabela dinâmica e dar uma olhada aqui, ó. Região do corpo atingida, ó. Membros superiores, membros inferiores, dorso, múltiplas partes e face. Então o que a gente tem que procurar aqui? A gente tem que procurar uma imagem onde eu consiga visualizar todas essas partes do corpo humano. Então, nada melhor do que uma anatomia humana, né? Eu vou baixar só aqui um pouquinho para a gente poder utilizar essa parte mais limpa aqui, sem poluição. Agora a gente vai lá no site, lá no Google mesmo, e vamos digitar por anatomia humana. E aqui a gente procura por imagens. Existe aqui uma infinidade de imagens, então eu sugiro que você procure, que você tenha paciência, que você encontre a melhor imagem, uma imagem que encaixe no seu projeto, tá bom? Existem várias e várias imagens aqui. E você vai descendo e vai procurando, ó. Eu já tenho uma aqui que eu encontrei que eu acho bem interessante, que a gente poderia utilizar, que é essa aqui, ó, anatomia humana. Só que tem um detalhe, tá bom? Vou até clicar nela, ó. É essa imagem aqui. Existe um detalhe que você precisa se atentar quando você estiver fazendo esse tipo de procura, que é o seguinte: algumas imagens, ou muitas imagens, elas têm direitos autorais. Então, não pode sair usando a torta e a direito aí, sem dar a devida referência da imagem. Para você, caso você não queira dar referência, ou não queira pagar pela imagem, você pode vir aqui em ferramentas, direitos de uso, e procurar por Creative Commons. Pesquisa na internet aí sobre Creative Commons, você vai entender bem. Então clica em Creative Commons, aí você procura uma imagem que você queira aí. Você pode ver que agora reduziu bastante a quantidade de imagens disponíveis, porque todas essas que apareceram aqui são imagens que a gente pode utilizar, ó, sem termos qualquer tipo de problema nesse sentido de direitos autorais. Então, você pode ver que algumas têm ali marca d'água, enfim, a gente tem que se atentar muito a esse detalhe aí, que é um detalhe muito importante, tá? Na hora de utilizar as imagens. Então a gente vai utilizar aquela imagem, salvar a imagem como? Aliás, eu não vou nem salvar, eu vou só copiar a imagem. Essa imagem, ela também está, eu vou colocar aqui uma forma, ela também está com um fundo branco, tá vendo? Ó?
o fundo dela tá branco. Então a gente precisa remover esse fundo dela. Como que a gente faz isso? Eu vou até encostar aqui, ó. A gente faz dessa forma aqui, ó. Formato de imagens, remove plano de fundo. Tá vendo que ele já deixou rosa? Tudo que tiver em rosa vai ser excluído. Só que aqui a cabeça dele tá rosa e os pés dele também estão rosa. Então o que a gente faz? Ó? Marcar as áreas para manter. E você vem aqui só, seleciona as áreas que você quer manter. Ó. Tem um pouquinho aqui da cabeça, os dedos, o pé, eu quero manter. Tem um pouquinho dos dedos ali. Beleza. E vai fazendo esse pequeno ajuste. Ó. Chegou na visualização que você quer, clica fora, ele já retirou aquilo ali. Veja que a borda ela está bem grande aqui na volta, então a gente vai recortar. Então toda esse tratamento tem que ser feito não só nos dados, mas também nas imagens, nos ícones que você vai utilizar, para deixar um projeto mais profissional. Então, a gente faz aqui um pequeno ajuste, legal. Ó, já estamos com a imagem aqui perfeita. Agora a gente precisa definir que são região do corpo, deixa eu voltar aqui, membros superiores, inferiores, dorso, múltiplas partes e face. Então é bem tranquilo. Então membros superiores e inferiores, o dorso e a face. A gente volta aqui e eu vou usar o mesmo artifício que a gente usou aqui em cima. A gente vai usar agora, são cartões. Exatamente o que a gente usou aqui em cima, a gente vai usar ali, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cartão aqui, pegar um cartão qualquer aqui, aliás, peguei esse, vou trocar só a cor ali para a gente poder visualizar ele, depois a gente pode corrigir. E eu vou montar ele aqui para a gente ter uma ideia de como vai ficar, e depois a gente finaliza isso dentro do nosso dashboard, dentro da área do nosso dashboard, ok? Aqui a gente vai chamar de membros superiores. Membros superiores, a gente vai fazer aquela formatação básica que a gente vem fazendo. Arrastar um pouquinho aqui. Então, são membros superiores. O que são membros superiores? Braços, mãos, são esses membros. Então, a gente vai dizer que os membros superiores estão aqui. E aqui embaixo, a gente vai fazer aquele processo que a gente fez lá. Igual. E vamos lá na tabela dinâmica, buscar por membros superiores e a quantidade de casos em membros superiores aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu acho que vou, inclusive, pegar essa formatação aqui, ó. Só vou trocar, vou copiar a formatação para a gente ter o mesmo padrão de tamanho e vou trocar a cor dela. A gente já tem aqui membros superiores. Aliás, a gente pode, inclusive, pegar também, ó, pode copiar esse carinha aqui e jogar esse carinha para cá. Então, são coisas que você vai fazendo, alterações que você vai fazendo aí e vai deixando o seu projeto mais interessante. Eu não vou nem deixar ele aqui por enquanto, depois, quando a gente voltar ele lá para cima, a gente vai acertar. Agora a gente vai passar para o segundo. São os membros inferiores. Agora fica mais fácil, tá vendo? Depois que fez o primeiro, os próximos ficam fáceis. Membros inferiores. Agora a gente vai lá na tabela dinâmica e ele está no AC6. AC6. Legal. Pega a mesma formatação por enquanto. Não se preocupe nesse momento se está ficando feio, se está ficando estranho. A gente vai chegar lá. Agora a gente vai para dorso. Então a gente vai escolher aqui dorso, por exemplo. Dorso aqui. E ele está no 7. Legal. Agora múltiplas faces, eu vou deixar por último. E face, vamos na face. Fica mais interessante. Vou deixar a face um pouco mais aqui para cima. Face, que era 7, aqui vai ser 9, porque a gente pulou os múltiplas lá. E agora a gente tem o múltiplas partes aqui. Esse múltiplas partes a gente vai colocar aqui embaixo, ó, como eles são várias partes, pode ocorrer em várias partes do corpo. Opa. A gente vai colocar ele aqui embaixo, ó, múltiplas partes. Múltiplas partes. E aqui era 9, então aqui vai ser 8. Legal, é isso aí. A gente já fez aqui a inserção da figura. Depois, quando a gente jogar tudo isso aqui lá para cima, a gente vai indicar, pode ser com setas, enfim, a gente vai indicar onde cada região está. E de acordo com a utilização da nossa segmentação de dados, esses números aqui eles vão alterando. De acordo, se a gente selecionar por mulher, se a gente selecionar por idade, enfim, isso aqui vai se alterando. É bem legal. E esse tipo de utilização aqui, ele chama muito atenção no projeto. Chama muito atenção. Então a gente vem aqui no nosso KPI e demos aqui um OK
nesse carinha aqui. Eu acho que ainda nessa aula a gente consegue fazer o de sexo também, que é bem tranquilo, tá bom? Vamos fazer ele já, assim a gente já ganha tempo. E a gente vai usar rosca aqui. A gente vem, vou usar o gráfico de rosca aqui no gênero e a gente seleciona aqui e coloca inserir o gráfico de rosca. Dá um Ctrl X e joga ele aqui do lado. Lembra que ele está branco, né? Então, botão direito, toda aquela limpeza que a gente fez nos outros gráficos, a gente tem que fazer nesse aqui também. Exatamente igual, exatamente igual. Tira isso, posso tirar aqui, sim. Vou mostrar para vocês por que eu posso tirar ali. Agora a gente tem ali o azul, né? Dois tons de azul. Então vamos fazer o seguinte, como a gente está falando aí do Itaú, lembre-se que a gente está falando da tabela de cores do Itaú. Então para a mulher eu vou usar o laranja. Então eu vou trocar o preenchimento aqui. Eu vou trocar o preenchimento aqui para laranja, tá bom? Então a mulher vai ser de laranja e o homem vai ser de azul. O que a gente vai fazer agora? A gente vai inserir também um ícone, né? Uma ilustração aqui. Isso pode ser feito dessa forma que eu estou fazendo ou de outras formas, tá bom? Só a sua criatividade é o seu limite, o seu limitador. Então aqui a gente vai fazer dessa forma. A gente vai colocar esse carinha aqui no meio. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu ia colocar dessa forma, eu não vou pôr não. Eu vou pôr assim, ó. Inserir, ilustração, ícone, homem. Vamos pegar um hominho aqui, vamos procurar esse carinha aqui e mulher. Vou pegar essa menininha aqui. Então, nós temos os dois aqui. A gente pode fazer 2 gráficos ou apenas um. Eu vou fazer 2 gráficos. Vai ficar bem legal, bem interessante. Eu vou deletar esse gráfico aqui. A gente vai fazer da seguinte forma. Selecionamos aqui homem e mulher. Com Ctrl pressionado, a gente seleciona a porcentagem e insere o gráfico aqui, ó. Inserir o gráfico de rosca. Dá um Ctrl X para levar ele para lá e a gente vai trabalhar com ele aqui. Trabalhar com ele mais aqui do lado, ó. Só para a gente ter uma área legal de manobra aqui. Então, vou pôr ele aqui. Vou fazer aquelas limpezas que eu falei para vocês, que a gente sempre faz. Né? O fundo dele está branco, eu vou deixar transparente. Vou deixar tudo isso pronto já, para depois mostrar para vocês que legal, que interessante que é. Então tá tudo pronto. O azul mais escuro aqui é o homem, ó. Se você encostar aqui ele aparece. E o azul mais clarinho é a mulher. Esse primeiro gráfico aqui a gente vai fazer para o homem. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou copiar esse gráfico aqui do lado e vou trabalhar nesse aqui agora. Essa parte daqui do gráfico, que é da mulher, eu vou formatar. Aliás, eu vou mudar o preenchimento para branco, vou deixar ele branco, ó, então você não vai conseguir enxergar. E aqui eu vou formatar o ângulo da primeira fatia, o ângulo dessa fatia. Eu vou trazer ele aqui para baixo, ó, para mexer tanto por aqui quanto diretamente lá. Então eu vou trazer ele aqui para baixo, ó. Deixar ele mais ou menos aqui, mais ou menos no centro aqui, mais ou menos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse carinha aqui dentro, ó. Vou trazer ele para cá. A gente vai fazer algo desse tipo aqui, ó. É algo trabalhoso, mas é bem interessante. Acabei fazendo errado aqui. Ele dá um visual bem profissional no nosso projeto. Deixa eu pegar aqui essa formatação e trazer ela para cá. E a gente joga esse carinha lá dentro. Fica lá. Eu vou, como ele já está formatado, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar ele, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou colocar o feminino aqui, ó. Agora eu vou alterar essa cor aqui para laranja, para dizer que é feminino, e essa aqui de baixo eu vou colocar em branco. Exatamente o contrário do que a gente fez lá no outro. Então eu vou alterar a cor dele, vou reduzir o tamanho e vou jogar ela aqui nessa região. A gente pode jogar ele aqui, ó. Legal? Então, conforme a gente for alterando lá, os valores aqui vão se alterar. Você pode aumentar aqui o tamanho da fatia, enfim, a gente pode fazer inúmeras coisas aqui. Ó, 63 ficou legal, 63, muito legal, ficou bem interessante. E a gente pode fazer qualquer tipo de visualização aqui. Eu posso, por exemplo, inserir os rótulos aqui, ó, 34%, aí eu apago esse aqui, eu formato o rótulo. Eu quero o nome da categoria, que é mulher. Na série eu não quero. O valor. Não, eu não vou colocar o valor não. Só vou colocar o nome da categoria. Então vai aparecer aqui, ó. Bem interessante mesmo. E a gente muda o tamanho dele. Padronizar. Ah, legal. Então a gente já tem aqui. Já sabe aqui que 34% é mulher. Pode fazer o mesmo aqui, ó. Coloca, adiciona.
Nesse caso aqui a gente apaga o da mulher e a gente vem no nome da categoria, exatamente como fizemos lá em cima, lá no anterior. Altera aqui para Century, toda aquela formatação do outro gráfico que a gente tinha feito anteriormente. Ó. E arrasta ele para cá, para deixar ele bem dividido aqui, bem separadinho aqui. Ó, esse é o tipo de formatação, tá vendo? Isso fica bem legal também, bem intuitivo. Você pode ver que homem 66%, mulher 34%. Quando a gente colocar tudo isso lá dentro do nosso gráfico, que vai lá dentro da nossa área de trabalho, que vai ser a próxima aula, isso aqui vai ficar bem interessante, bem legal, tá bom? Então a gente chegou ao final aqui do desenvolvimento dos visuais. Os visuais estão prontos, nós desenvolvemos todos eles já. O que resta agora é a gente começar a trabalhar na diagramação, colocar eles na posição correta, enfim, fazer todo esse processo. Então, na próxima aula é isso que a gente vai fazer. Eu te vejo lá.